O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 11, Os Três Reinos. 3. Metempsicose. 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos, no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que um princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerentes à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isto seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Encontramos nesse sentimento intuitivo, nessa crença, como em muitas outras. Mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso o indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação, ensinada pelos espíritos, se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta, e ele só pode fazer, a seu respeito, meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem, podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela feira animal,
O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam, assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da água, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos, e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo-a à massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrenos. Espiritualmente falando, com o homem já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos, mas, do ponto de vista moral, a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, como sua particularidade, a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente e individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento, e sobre as quais seria inútil nos determos.